Hare Krishna, muito boa noite. Todo mundo que está aqui com a gente no Rio Bhakti Center, acompanhando a nossa leitura do Srimad Bhagavad Gita. Também temos aqui o querido Shri Vraja Sundar aqui com a gente. E vamos dar continuidade à leitura. Nós entramos aqui no capítulo 3 da Bhagavad Gita, que é intitulado Karma Yoga. Esse capítulo é muito legal. Na verdade, todos os capítulos, né? Qual é o teu capítulo favorito da Bhagavad Gita? Gosto muito do sexto capítulo. Sexto capítulo, Dhyana Yoga, muito incrível, né? Gosto muito também do sexto capítulo. Incrível. Krishnamai, qual é o seu capítulo favorito da Bhagavad Gita? 12. Quem é que está aqui com a gente? Temos aqui a Krishna Divani e o Alexandre. Alexandre e Krishna Divani, qual o capítulo favorito da Bhagavad Gita de vocês? Escrevam aí, por favor. Então, nós iremos ler o verso de número 3. E esse verso diz o seguinte: Shri Bhagavan Vacha Lokesmin Dvavidanishta Pura Prokta Maya Nagha Gyana Yogena Samkhyanam Karma Yogena Yoginam. Interessante, dá até para tentar uma tradução aqui, mas vamos ver palavra por palavra. Vamos repetir, por favor. Shri Bhagavan Vacha, a Suprema Personalidade de Deus disse: Loke, no mundo, Asmin, este, Dvivida, duas espécies de, Nishta, fé, Pura, anteriormente, Prokta, foram ditas, Maya, por mim, Anagha, ó pessoa sem pecado, Gyana Yogena, pelo processo que vincula através de conhecimento, Sankhyanam, dos filósofos empiristas, Karma Yogena, pelo processo que vincula através de devoção, Yoginam, dos devotos. Hare Krishna, turma. Qual o capítulo favorito da Bhagavad Gita de vocês? Capítulo 3. A gente estava pensando esses dias e gosto do 3. Do 3 também? Não vale. Escolhe, eu tô brincando. Ó, o capítulo do Alexandre Nunes, o capítulo favorito dele é o capítulo 5, que é Karma Yoga, ação em consciência de Krishna, ou Karma Sannyasa Yoga. A Krishna Divani, que está com o Michele aqui, a Krishna Divani, o capítulo favorito dela é o capítulo 10. Entrou também aqui o Henrique Abreu, lá do Meyer. Lembrei, acabei de passar pelo Meyer, aí eu lembrei do Henrique. Henrique, qual é o teu capítulo favorito da Bhagavad Gita? Escreva aí, por favor. Então, a tradução é o seguinte: a Suprema Personalidade de Deus disse: ó Arjuna sem pecados, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Repitam, por favor. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó Arjuna sem pecados, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica, empírica, e outros
pelo serviço devocional. Interessante, né? Prabhupada, ele não traduz a Bhagavad Gita ao pé da letra, assim, literalmente. Porém, ele traduz a Bhagavad Gita melhor ainda. Ele traduz a partir da ótica devocional. Então, tudo é Bhakti Yoga. Eu acho isso incrível, porque a língua, ela é muito fluida, assim, né? Ela é muito orgânica. Eu que vim de um local diferente, assim, de um local estranho, é incrível, porque até hoje, já faz 7 anos que eu saí, né, lá de Belém, e há um tempo estou morando aqui no Rio, e assim, semanalmente, pelo menos, eu sempre pergunto para Krishna Mai, né, eu falo alguma coisa e pergunto, tem isso aqui? Tipo assim, como se eu estivesse em outro país, falando outro idioma, e assim, existe essa palavra? O que significa, né? Então, apesar de ser brasileiro, nós temos essa diferença assim, da língua, né? E a gente percebe que o próprio significado das palavras, elas vão ganhando novas conotações a partir da geografia, a partir da história, a partir do contexto, enfim, várias coisas, né? Como, por exemplo, se a gente for num local específico aqui do Rio de Janeiro, aí a gente fala com alguém e a pessoa responde, ainda. O que significa ainda, né? Tipo, ainda. Tá, ainda o quê, né? Lá em Belém, tem uma expressão que é muito engraçada, assim, tipo assim, a gente fala algo, né, e a pessoa, ela fica, digamos assim, confusa, ela fala, mas quando? Assim, é uma pergunta, mas quando? Não faz sentido se a gente for traduzir, mas quando? Porque quando é um tempo, né, tipo, mas quando? Tipo assim, ontem, não, mas não é sobre isso, né, eu nem, assim, faz tempo que eu saí de lá, não saberia, deixa eu ver se eu consigo contextualizar. Nossa, tá muito quente, mas quando? Tipo assim, que isso, né? Não faz sentido. Então, se a gente vê a Bhagavad Gita aqui, né? Se a gente for ler, a gente vai, não, tem que ser uma tradução literal, alguma coisa, tá, mas qual o contexto, né? O que realmente quer dizer? Então, Prabhupada, ele sabe o que quer dizer. É como uma pessoa que, digamos assim, eu aprendi mandarim, aí eu vou pegar um livro de medicina do mandarim e eu vou virar um médico? Faz sentido, né? Então, às vezes as pessoas pensam, eu sei sânscrito, eu estudei sânscrito, eu sei aqui as coisas, aí eu vou ler um livro sobre espiritualidade, vou entender, também não funciona, né? Não faz o menor sentido. Então, assim, a língua, ela é muito, muito, muito fluida, assim, dependendo, assim, a gente está aqui no Rio, foi para Niterói, já é um outro sotaque, já é uma compreensão diferente, assim, da realidade, né? Ali a Baixada Fluminense é completamente diferente da Zona Sul, que é diferente da Zona Oeste, que é diferente do centro, da Tijuca, enfim. Então, Prabhupada, ele traduz a Bhagavad Gita da forma mais perfeita que existe, porque essa Bhagavad Gita, ela vai durar, assim, ela será estudada, né, durante pelo menos os próximos 10 mil anos. Então, ele traduziu para agora e traduziu para 10 mil anos. Então, assim, é uma tradução muito perfeita, né? Então, para a gente se contextualizar melhor, eu vou ler os primeiros versos, tá bom? A gente está no verso 3, e o primeiro verso do capítulo 3 diz o seguinte, Arjuna disse, né? Então, os capítulos, eles geralmente começam com Arjuna fazendo alguma pergunta. Assim, às vezes muda, né? Tipo, capítulo 4 não, mas geralmente é assim. E ele pergunta algo que foi falado no finalzinho do capítulo 2. Então Arjuna pergunta, ó Janardana, que é Krishna, ó Keshava, se você acha que a inteligência é melhor do que o trabalho frutivo, por que você quer que eu lute nessa guerra terrível? Incrível, né? Muito bom, muito, muito inteligente o Arjuna por fazer essa pergunta. Aí depois ele fala, minha inteligência ficou confusa com suas instruções equívocas. Portanto, por favor, diga-me decisivamente o que será mais benéfico para mim. Aí Krishna responde, ó Arjuna, acabei de explicar que existem 2 classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Esse tipo de pessoa, né? O especulador filosófico empírico, tecnicamente chamado de... Filosofia, conhecimento. Como é conhecimento em sânscrito? Gyana. Então, o filósofo, ele é o Gyani. Então, esse tipo de pessoa,
o especulador filosófico empírico, ele é o Gyani, e aqui, Prabhupada fala, e tem outro tipo de pessoa que vai pelo serviço devocional. Porém, se a gente for ver o sânscrito, né, ele fala de karma yogena yoginam. Então, Prabhupada está se referindo ao karma, karma yoga como serviço devocional. Ele traduziu karma yoga como serviço devocional. Por quê? Porque, na verdade, Jnana Yoga é serviço devocional, Bhakti Yoga é serviço devocional. Porque às vezes a gente confunde, né? Assim, fala karma, já pensa em karma yoga, mistura, não, mas uma coisa é completamente diferente de outra. Tipo assim, karma é ação, né? Atividade. Então tá todo mundo produzindo karma. A pessoa tá dormindo lá, tá produzindo karma, tá respirando, tá sonhando. E Jnana também todo momento. Não existe uma pessoa que não esteja pensando em algo. Então o pensamento ele está sempre rodando, a gente está sempre curioso por entender algo mais, né? Para sempre entender a realidade de uma maneira diferente. Então tá todo mundo produzindo Jnana, tá todo mundo produzindo Yoga. E qual é a diferença? É quando a gente bota a palavra Jnana e produzindo Karma, né? E quando a gente coloca a palavra Yoga, muda completamente a história, né? Porque Yoga, a tradução literal é... Qual é a tradução de Yoga? Conexão, né? Conexão, união, porque Yoga vem da palavra Yud. E Yud, ela chega no português como jugo, né? Porque o Y, às vezes ele tem ele chega como J, né? Então Yud chega como jugo. Jugo é uma ferramenta que as pessoas utilizam para colocar no dorso de dois bois. Tem um boi, né? Aí coloca aqui um negócio assim que junta os dois, que une os bois para poder puxar a carroça, né? Também tem a palavra cônjuge. Cônjuge também vem de jugo, que vem de yuji, e cônjuge também é união, né? Então, essa palavra yoga, ela tem essa conotação de união. Mas qual tipo de união? Pergunto para vocês. Qual é a união do yoga? Sim, yoga é união. Mas união do quê? Porque união, tipo assim, esse cabo aqui está unindo, né, a fonte pro... Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, yoga significa união, e a união da gente com Deus. Assim, ou a gente com nós mesmos, né? Que assim, uma coisa não está diferente da outra, né? Como o próprio Krishna, o Krishna aqui dá uma ótima, digamos assim, tradução, né? O significado da palavra yoga. Ó, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Então, tentar compreender o eu significa yoga, porque quando a gente tenta compreender o eu quero me unir a mim. E isso, assim, pode parecer um pouco romântico, mas na verdade não é, porque agora mesmo, né, a gente está na primavera, mas tem o outono, tem uma árvore aqui no pátio, né, quem conhece o templo, tem essa árvore grande, ela suja todo o pátio de folhas, né, e essas folhas, elas são diferentes das folhas que estão ainda conectadas na árvore. Então a gente percebe que existe uma diferença muito grande entre a folha que está conectada e a folha que não está conectada. E qual é a diferença? Está viva e a outra está morta, né? Então existem sintomas de uma pessoa que está conectada e existem sintomas de uma pessoa que está desconectada. Então, se a gente for analisar qual é a origem, qual é a natureza, qual é assim a forma natural nossa do ser humano, como Sat Ananda, né? Então, Sat, né? Nós somos eternos, nós somos plenos de conhecimento e plenos de bem-aventurança. Se a gente for, acabei de chegar de Alcântara. Assim, não tava, assim, a galera estava um pouco longe assim também de Satchitananda, né? Mesmo passando na Zona Sul ali, o pessoal não estava muito Satchitananda. Passei aqui, né, na Barra, pode ser Zona Sul, pode ser Alcântara, pode ser São Gonçalo, a galera não está muito Satchitananda não, porque as pessoas elas não estão demonstrando assim os sintomas de uma pessoa, assim, é algo muito óbvio, né? Isso, aí por isso que eu falei, é uma coisa meio romântica, uma coisa meio de místico, de yoga, mas na verdade não. Assim, se a gente for analisar questões mesmo, se a gente esquecer de espiritualidade, esquecer de Deus, esquecer de tirar toda o que a gente chama de paran, né?
é o que a gente chama no português de meta, né? Aquilo que está além da física, né? Tipo a metafísica. Se a gente colocar questões mesmo sociológicas, questões históricas, a gente vai perceber que a gente, mesmo assim, a gente está desconectado. Como, por exemplo, um grande sintoma é a ansiedade, né? O povo mais ansioso do mundo é o brasileiro. Tipo assim, a gente não está ganhando Copa, não está ganhando as Olimpíadas, mas assim, a gente está ganhando no ranking das pessoas mais ansiosas do mundo, assim. E isso demonstra a diferença da nossa origem, né? Nós somos Ananda, nós somos plenos de bem-aventurança, mas nós não estamos demonstrando, não estamos... Qual a palavra? Esqueci. Enfim, essa mesmo, né? Demonstrando os sintomas, né? De uma pessoa em bem-aventurança. Então nós estamos desconectados. Então quando Krishna fala, existem duas classes de homens que tentam compreender o eu, são as duas pessoas que estão tentando se conectar novamente à árvore para não morrer, simplesmente isso, né? E a gente percebe que o fim, né, a meta das pessoas, elas vão depender daquilo que ela está praticando. Por isso que Krishna fala, eu vou dar assim, um spoiler, né? Mas a gente já conhece a Bhagavad Gita. Qual foi a pergunta que a Arjuna fez aqui, no verso passado, que eu acabei de ler? Ele falou assim, Krishna, no capítulo 2, né? Ele falou, olha, Krishna, você está me dizendo que a inteligência é melhor do que o trabalho frutivo. Então por que você quer que eu lute? Assim, você me falou uma coisa, assim, parece uma contradição, né? Krishna tá falando para ele, olha, Arjuna, lute toda hora, tem que lutar, tem que cumprir o dever. Mas aí no final ele fala sobre inteligência, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar inteligência, porque isso é superior. Aí agora Arjuna perguntou, né, eu tô confuso. E qual vai ser a resposta de Krishna? Já pra gente dar um spoiler, né? Tem que fazer as duas coisas. Bhakti Yoga, Gurudeva fala, né? Bhakti Yoga, a equação é o seguinte, Jnana Yoga mais Karma Yoga é igual a Bhakti Yoga. Então a gente não consegue fazer uma coisa sem estar com a outra. Por isso que tem muitas pessoas que estudam muito, que tem muito conhecimento, porém, se ela não praticar o conhecimento, não vai ter tanto avanço, né? O contrário também é verdade. Tem pessoas que, assim, trabalham muito, estão sempre ocupadas, porém, se a gente não cultiva conhecimento, se a gente não tem um momento introspectivo, a gente, da mesma forma, não vai conseguir avançar. Uma coisa, ela está completamente ligada à outra. Prabhupada fala sobre isso. Prabhupada não, né? Existe um conceito védico que Prabhupada nos ensina a seguir, que se chama Bhagavata Vidhi e... Qual outro, Krishna mãe? Bhagavata Vidhi e... Eu vou lembrar daqui a pouco. Prabhupada fala que a nossa vida espiritual tem que ser como um trilho, o trilho do trem. A nossa vida, né, toda a nossa carga é o trem e a gente tem que estar apoiado em dois trilhos. Eu vou lembrar daqui a pouco a palavra. E o trilho é justamente a gente praticar serviço devocional, ajudar o movimento de Chaitanya Mahaprabhu de uma forma muito ativa, dá muita energia. A gente tem que ter esse trilho, né? Tem que trabalhar bastante dessa forma. Porém, a gente também não pode negligenciar as nossas atividades pessoais, assim, o nosso crescimento interno, assim, o nosso crescimento pessoal, porque e também não pode ser o contrário, né? Eu vou ficar só cuidando do meu crescimento pessoal e também não vou ajudar de uma forma ativa o movimento de Sankirtana, né? O movimento Hare Krishna. Pratyaksha Vidhi, vou lembrar daqui a pouco. Prancharatrika Vidhi, isso, Prancharatrika Vidhi e Bhagavata Vidhi. Pancharatrika Vidhi e Bhagavata, tinha alguma coisa com P. Pancharatrika Vidhi e Bhagavata Vidhi. Então a nossa vida ela tem que seguir nesses dois trilhos. Então isso tem a ver com a nossa compreensão de cultivar conhecimento e também cultivar e praticar serviço devocional. E eu ainda não li o significado, mas eu vou ler agora. Mas antes só vou dar um alô aqui para a galera que está chegando. Tem o Evandro, tem eu acho que é Hugo, né? Tem o Alexandre que está aqui com a gente desde o começo, tem o Antônio e o Lila Govinda que está sempre aí com a gente. Então o significado é dado por sua divina graça, Abai Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Jagadguru Patita Pavana Shila Prabhupada Ki Jai.
no segundo capítulo, verso 39, o Senhor... Krishnamayi, qual o verso 39 do segundo capítulo? É o verso onde Krishna fala que até o momento ele explicou para Arjuna o conceito de Sankhya Yoga de forma analítica. Aí a partir desse momento ele vai ensinar de forma prática. Então é o verso 39. Oi? Você deu aula do verso, né? Então esse verso 39 é muito importante. A gente tem que lembrar do verso 39 do capítulo 2, que ele é um divisor de águas, tá? O Senhor explicou duas espécies de procedimentos, a saber, Sankhya Yoga e Karma Yoga, ou Buddhi Yoga. Neste verso, o Senhor explica a mesma coisa, mais claramente. Sankhya Yoga, ou o estudo analítico da natureza do espírito e da matéria, é um tema explorado por pessoas inclinadas a especular e a compreender as coisas através do conhecimento experimental e através da filosofia. Sankhya Yoga, né? A outra classe de homens trabalha em consciência de Krishna, como se explica no verso 61 do segundo capítulo. O Senhor explicou também no verso 39 que, trabalhando de acordo com os princípios da Buddhi Yoga, ou consciência de Krishna, será possível libertar-se dos laços da ação. E, ademais, não há falhas no processo. O mesmo princípio é explicado mais claramente no verso 61, onde se diz que Buddhi Yoga significa depender por completo do Supremo, ou mais especificamente de Krishna. E desse modo não haverá dificuldade em controlar os sentidos. Tá vendo? Uma coisa está completamente ligada à outra. Não sei se vocês tiveram esse sentimento, mas quando eu conheci a Bhagavad Gita, assim, comecei a ler os livros de Prabhupada, né, aqueles pequenos. Uma coisa que me deixou assim muito encantado é que tá tudo interligado, assim. Eu fiquei, nossa, tá falando sobre isso, mas tá ligado com aquilo, mas isso tá ligado com aquilo, e aquilo, karma, mas, assim, você vai criando uma teia assim dentro da cabeça que vai tudo fazendo completo sentido. Não é tipo assim, eu li um Aristóteles, aí eu vou ler depois um Foucault, uma coisa assim que, sabe, tem uma conexão, mas é uma coisa meio, sabe, tem que forçar um pouquinho para poder fazer um contato, aí tem que ler não sei o que, é uma coisa assim, você não tem uma compreensão muito clara do que é assim na filosofia acadêmica, né? É uma coisa meio além, e tem uma coisa pior, né? Que na filosofia acadêmica, às vezes você lê, você não entende nada, assim, entende absolutamente nada, e vai tentar compreender, aí um fala uma coisa, outro fala outra, outro tudo mais. E assim, obviamente, né, tem pessoas que discordam de certos pontos, né, da Bhagavad Gita, porém é tudo muito compreensível, assim, qualquer pessoa pode entender. Então isso que eu achei muito legal, né? Então o Prabhupada está falando aqui, tem o verso 61 que está falando isso, o verso 39 está falando isso, tem Buddhi Yoga, tem Karma Yoga, tem Sankhya Yoga, tem Jnana Yoga e tem Bhakti Yoga, mas tudo vai fazendo completo sentido e dá para entender, assim, se a gente fizer pegar um quadro, né, e for fazer um organograma, um fluxograma, a gente vai, assim, ter uma compreensão bem legal. Tem até um livro chamado O Caminho 3T. Vocês já leram esse livro? O Caminho 3T do Giridhari Das. É legal que ele faz exatamente isso, assim, ele faz um fluxograma do Srimad Bhagavatam e da Bhagavad Gita. Ele fala sobre todos esses temas, só que ele vai fazendo literalmente assim, tipo, tem uns desenhinhos, é interessante. Faz tempo, né, que eu li, mas é exatamente isso. Então, portanto, ambas as yogas são interdependentes, tudo é interdependente, como a religião e a filosofia. Tem uma frase muito boa, né, de Bhaktisiddhanta, filosofia sem religião é especulação, e religião sem filosofia é Lê a próxima frase. Sentimentalismo. Oi? Lê a próxima frase. Ai, meu Deus. Sério isso? Religião sem filosofia é sentimentalismo, ou às vezes fanatismo, ao passo que filosofia sem religião é especulação mental. Tá tudo conectado, muito bom. Essa frase é de Bhaktisiddhanta Saraswati. Uma coisa interessante, agora eu vou me contradizer. Eu tenho um livro, não sei se vocês já leram, A Divina Sucessão.
Muito bom esse livro que vai falar sobre os acharyas. Bhaktisiddhanta, ele era tão inteligente, mas ele era um nível tão absurdo de inteligência que às vezes ele escrevia uns textos, eu acho que é proposital, em que ele explicava assim a filosofia espiritualista junto com a filosofia acadêmica, só que de uma forma tão avançada, assim, tão superior até a própria academia, que é impossível entender, assim, impossível. Ele escreve de uma forma que se você lê, e ele fala sobre várias coisas, é uma coisa assim que está completamente fora da caixa, assim, ele era absurdamente inteligente, muito, muito inteligente. Sabe que Jiva Goswami, um dos nossos mestres espirituais, ele está ali tem os quadrinhos, né, da sucessão discipular, e tem um quadro com 6, né, que são os 6 Goswamis. Jiva Goswami, ele era sobrinho de Sanatana Goswami e de Rupa Goswami, que os dois eram irmãos. Ele escreveu um livro, ele escreveu 1 milhão de versos explicando toda a filosofia acadêmica. E esse livro, ele é estudado por uma universidade, que eu esqueci onde é, qual universidade. Até hoje, assim, esse livro ele é estudado assim, minuciosamente, porque Jiva Goswami, ele quis mostrar, olha, tá aqui, ó, tudo que vocês conhecem não é nada perto do conhecimento védico. Então, aí a necessidade do conhecimento. A meta última é Krishna, porque os filósofos que também procuram, sinceramente, a verdade absoluta, no final chegam à consciência de Krishna. O Bhagavad Gita também corrobora este ponto. Todo o processo consiste em compreender a verdadeira posição do eu em relação com o super eu, através do processo indireto, ou seja, através da especulação filosófica. Pode-se chegar gradualmente ao nível da consciência de Krishna, mas no outro processo, tudo o que se faz tem conexão direta com a consciência de Krishna. Destes dois, o caminho da consciência de Krishna é o melhor, porque não é preciso purificar os sentidos por meio de um processo filosófico. A própria consciência de Krishna é o processo purificador, e pelo método direto do serviço devocional, ela é simultaneamente fácil e sublime. Fechou. Apesar de tudo isso, apesar de parecer algo difícil, algo complexo, Prabhupada finaliza dizendo que ela é simultaneamente fácil e sublime. Shila Prabhupada aqui já. Om Agyanati Mirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshum Miritam Janatas Mahishri Guravena Mahashri Chaitanya Manubhustan Staptanyena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyanda Dati Swapadantikam Namam Vishnu Paraya Krishna Prastabhutale Shrimati Chandramukha Swaminiti Namne Namam Vishnu Paraya Krishna Prastabhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namne. Repetindo a tradução do verso, a Suprema Personalidade de Deus disse: ó Arjuna sem pecados, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa para falar, para acrescentar? Aqui também no Instagram, se alguém quiser fazer alguma pontuação. Shri Vraja Sundar. Tranquilo? Bhakta Odi. Bhaktirama. E ação, né? E a ação que gera base, né? Porque se você tudo na vida é assim, não é material, não só no mundo espiritual. Você quer ser um piloto de corrida, primeiro você tem que buscar inteligência, e de um automóvel, daí praticar, estudar, até você ter um ponto em tudo isso, na vida. Cozinhar, tocar um instrumento. Mas o espiritual é buscar conhecimento, praticar, botar o conhecimento em prática. É uma ciência, né? Como toda ciência. Isso que eu acho interessante, assim, quanto mais o tempo vai passando, assim, na minha cabeça fica cada vez mais claro que Bhakti Yoga, assim, espiritualidade é uma coisa, assim, simples, né? Uma coisa assim, não vou dizer assim banal, corriqueira, mas é um estilo de vida, assim, é uma coisa que, tipo assim, você acorda, vai tomar um café, é isso, né? Não é uma coisa assim, uma coisa psicodélica, uma experiência mística, esotérica, não, é cada vez mais real, uma coisa mais tipo assim, é orgânico, é pegar um ônibus, dar um bom dia, é uma coisa assim, sabe, normal, assim, uma coisa muito, muito presente, assim.
Exatamente. A parte difícil é virar a chave e ela vai virando. São várias chaves, né? Várias chaves que vão virando de acordo com o tempo e as chaves, mesmo as chaves que já viraram, depois viram de novo, é uma coisa assim absurda. E isso que eu acho incrível também, porque é algo que é progressivo. Até as golpes, que são assim, são as pessoas mais avançadas, não existe nada mais avançado do que as golpes, assim, elas estão no nível mais avançado e elas estão aprendendo, elas estão avançando, assim, eu fico, cara, então é isso. Porque, como por exemplo, eu tenho um amigo, inclusive ele entrou aqui, o Yado Priya, o Peze, ele é baixista. Ele é baixista, só que ele estudou tudo que tem para estudar no baixo. Ele já tocou com Hermeto Pascoal, já tocou em orquestra, já fez tudo, ele já aprendeu tudo, tudo. Aí chegou uma hora assim que foi engraçado. Uma vez a gente estava lá em Govardhana, a gente estava na cozinha, aí ele virou para mim, assim, tava tendo um show, porque a gente, assim, sempre tiveram vários eventos em Govardhana, a gente nem participava, né? Tava lá rolando e a gente na cozinha, naquele corre, né? Aí ele virou para mim assim, Gora, ele falando, né? Enfim, eu vou falar mesmo, tô nem ao vivo. Não sei se era particular, não. Ele falou assim, se fosse em qualquer outro momento da vida, né? Tá lá rolando o show, tinha um cara tocando baixo, assim, muito bom, uma banda profissional, Quinteto Violado. Aí ele falou assim, se fosse qualquer outro momento, eu estaria assim, não estaria feliz, estaria triste, porque, pô, eu queria estar lá tocando, não, tem que tocar, tem que fazer isso aqui. Aí ele falou assim, pô, mas agora eu só queria estar aqui na cozinha mesmo, nem participando lá, tipo, feliz da vida, sabe? Entre aspas, não estava participando da festa, mas estava muito mais contente, muito mais alegre, muito mais satisfeito do que se estivesse em qualquer outro lugar fazendo aquilo que ele passou a vida toda fazendo. E é incrível, porque ele chegou num nível tão avançado do baixo que depois, e aí, vai fazer o quê, né? Aí, tipo assim, qualquer coisa que a gente faça, né? Assim, a gente pode chegar num nível mais avançado que tá, mas e aí, o que a gente vai fazer agora, né? E a gente pode fazer um paralelo, só para finalizar, a gente pode fazer um paralelo do que o Odd também falou, é que, assim, como Krishna fala, né? Ele explicou que existem duas classes de homem que tentam compreender o eu. Então, Krishna já definiu que tem dois tipos de pessoas. Porém, existem outros tipos de pessoas que estão tentando fazer outras coisas. E se a gente for simplificar quantos tipos de pessoas que tem no mundo, a gente vai chegar na conclusão de que existem 5 pessoas, assim, basicamente, né? Então, existem as pessoas que não estão tentando compreender o eu, são as pessoas que estão querendo desfrutar da matéria, elas não estão nem aí para a autorrealização. São pessoas que estão tentando, desfrutar dos sentidos. E desfrute dos sentidos, em sânscrito gozo dos sentidos. Não. Boga. Quando a gente fala, não pode comer o alimento que não foi oferecido para Krishna. Aí como é que te chama? Te chama de boga, né? E boga significa gozo dos sentidos, né? Desfrute dos sentidos. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo algo que, assim, a gente vai sentir aquele prazer, vai desfrutar, porém não vai trazer um benefício nem pra gente, nem pra ninguém. Só vai ser aquele momento, assim, de, no máximo, 1 minuto, né? Às vezes nem é gostoso. Pior coisa, né? Você vai na rua, aí pega um podrão lá e... horrível, coisa horrenda. Tô a fim de tomar uma coquinha. Na hora que, nossa, aí daquela gastrite, enfim, né? Então, boga, né? Boga significa isso, significa gozo dos sentidos. Então, boga é um problema, por quê? Porque a pessoa quem vai atrás de boga, né? No caminho de boga, tecnicamente chamado de... Bogueirinho. Exatamente, bogueirinho. Brincadeira. É chamado de bogue. Então, quem vai no caminho... Krishna falou 2 caminhos, né? Então, quem vai no caminho de boga é o bogue, né? Só que esse é um grande problema. Esse é o maior dos problemas, na verdade. Não é o maior dos problemas, não. Porque, assim, a pessoa que ela quer buscar gozo dos sentidos, desfrute, ela não vai ligar se o outro vai ser diminuído, se vai passar por cima de alguém, se ela vai cometer algum tipo de atividade que vai trazer algum problema para você. Ela não tá nem aí, ela vai atrás, né? Tipo, eu vi na televisão, vi no Instagram que o padrão de vida é esse, então eu vou atingir aquele padrão de vida, seja por meios legais, seja por meios ilegais.
tô nem aí. Por isso que o Rio de Janeiro é um caos, né? Tá todo mundo buscando um estilo de padrão que aparece na novela da Globo, né? Aparece nesses lugares, aparece no Instagram. Eu tenho que ter aquele estilo de vida, né? Tenho que ser milionário e tudo mais, tenho que ter um Bugatti Chiron. Aí, o que acontece? Eu vou fazer qualquer coisa, independente do que aconteça. Então, vira tudo um caos, né? Igual no trânsito, né? Todo mundo é prioridade, todo mundo tá com pressa, todo mundo é mais importante. Você fica assim, fica parado, né? Porque a galera fica desesperada, né? Então, esse é o bug. Existe o outro tipo de pessoa que está buscando também desfrute dos sentidos, porém, uma pessoa que busca isso através de meios éticos e morais, que é chamado de karma, né? Karma, que é diferente do Karma Yoga, não é a mesma posição, né? Karma Yoga é outra coisa. A pessoa que busca karma, mesmo o karma, é uma pessoa que, sinceramente, até uma pessoa interessante de conversar, assim, são pessoas bem assim, posicionadas socialmente. Por quê? São pessoas que conhecem que existe algo superior. Na Índia, né, no conhecimento védico, eles fazem adoração aos semideuses. Ganesha, Shiva, Parvati fazem adoração, fazem sacrifícios. Não sacrifícios no sentido ruim, né, mas no sentido bom. São pessoas que trabalham, são pessoas honestas e elas estão buscando cada vez se elevar mais no padrão, né? Então elas fazem esse tipo de austeridade para poder conseguir. Então, são pessoas que trabalham bastante. Então, a pessoa que vai atrás de ter um karma melhor. Então, um karma positivo são os chamados de karmis. Aí, agora a gente vai entrar num outro nível, né? Porque quando a pessoa ela atinge um nível muito avançado, o que acontece? Ela, como eu falei, né? Tipo o Pez, assim, que tocou baixo, com orquestra, com tudo. Pensa, perdi meu tempo. Assim, brincadeira, né? Mas percebe que não trouxe aquela satisfação. E que aí a pessoa se pergunta, existe algo superior a isso? Aí Krishna fala, né? Que tentam, aqui ó, compreender através da especulação filosófica empírica. Então a pessoa ela começa a se perguntar, a se questionar. Tipo, ela não está mais interessada em desfrutar dos sentidos apenas, né? É uma pessoa que já se pergunta, existe algo além de toda essa confusão, de tudo isso? Aí a pessoa ela se torna inquisitiva. Aí essa pessoa busca conhecimento. E conhecimento em sânscrito é Gyana. Então quem busca conhecimento é o Gyani. Então nós temos o Gyani. E nós temos também um outro tipo de pessoa que não é tão comum no nosso contexto, que é a pessoa que busca poderes místicos. São pessoas que fazem grandes austeridades para poder conseguir se tornar pessoas poderosas, né? E ganhar o que se chama tecnicamente de siddhis. Então esses são os yogis, né? Mas é yoga num sentido diferente, né? Então são as pessoas que buscam ser maior do que maior, ser pequeno, né? Diminuir de tamanho, atravessar a parede, se teletransportar, essas coisas, né? Que existem, mas não é comum pra gente. E em quinto lugar, existe os transcendentalistas personalistas, que são os bhaktas, né? Que são os devotos. Então, para cada tipo de busca, para cada tipo de sentido, existe um tipo de pessoa. Então, existem 5 tipos de pessoas, basicamente, em todo o universo. E aqui, Prabhupada está falando sobre os bhaktas. São as pessoas que estão tentando atingir esse nível avançado. Aí, só para finalizar mesmo, qual que é o destino de cada uma dessas 5 pessoas? Isso é interessante da gente saber. Porque assim, Krishna está falando que tem pessoas que estão tentando compreender o eu. Então elas estão seguindo o caminho para compreender o eu. Ponto, né? Então, cada uma dessas 5 pessoas, elas vão para um lugar do universo, ou material espiritual. O Bogi, ele vai para qual lugar do universo, dos sistemas planetários? Assim, é uma pessoa que quer desfrutar muito. É uma pessoa que não está nem aí, não. Pessoa que vai para o inferno. Ela vai para o quinto dos... Vai arder pra caramba. São os karmas. Porque assim, tá tentando melhorar seu karma, só que ele é o cartão de crédito, né? Tipo, imagina, você tem um cartão de crédito de 10 mil reais. Porém, você não tem um salário de 10 mil reais. Você tem um salário de 1.000 reais. Então, tem pessoas nesse mundo que estão passando o cartão adoidado, estão tentando desfrutar ao máximo, porém, no final do mês, elas vão ter que pagar a conta. Todo mundo vai ter que pagar a conta, né?
Então, por isso que a gente vê, fulano tá desfrutando, fulano tem uma vida boa, né? Eu sempre gosto de falar mal do Neymar, então sempre utilizo ele como um mau exemplo, né? Mas ele tem uma vida e tal, não sei o quê. Tudo bem, ele tem um crédito bem alto, né? Muito alto, inclusive. Porém, quando a pessoa ela se utiliza de meios, tipo assim, vou comprar todas as praias do Brasil, né? Como ele está tentando fazer. Vou comprar, vou privatizar as praias, vai ser tudo meu, quem quiser ir pra praia vai ter que me pagar. Tipo assim, ok, mas uma hora tudo isso vai voltar, né? E então a pessoa, apesar dela achar que está indo para cima, na verdade ela está indo lá para baixo. Ela pode desfrutar por mais 10, 100, 1000 vidas, mas na hora que tiver que virar, né, o cartão, virar o cartão, na hora que chegar a fatura, meu amigo, esquece. E ela chega, o Serasa vai ali, ó. E o Serasa vai bater, o SPC vai bater. Não acha que, tô de boa, só tenho uma vida mesmo. Não tenho só uma vida. Não tem pagamento mínimo. Vai chegar a carta e se a pessoa não quiser ir, vem os Yamadutas. Os Yamadutas são casca pesada. Vocês já assistiram Ghost, aquele filme Ghost? Na hora que morre aquele cara, vem um monte de pessoal e pega, vem os Yamaduta, não importa onde você esteja, você pode se proteger, pode fazer, construir o muro que você quiser, helicóptero, exército, os Yamaduta vão chegar e vem aqui, vamos conversar ali, tem um cara querendo falar com você, que é Yamaraja, e vai ser um negócio, Yamaraja tem um desenho chamado, é um anime, né, chamado Death Note, aí tem os, como é o nome daquele parece um monstrinho? Você conhece? Você tem cara de... Não? Enfim, são os Shinigamis. Shinigamis que eles veem o karma das pessoas. É literalmente Yamadutas. Enfim. Aí tem o Karmi, né? O Karmi, que é uma pessoa que ela trabalha para ganhar muito crédito e ela não passa o cartão de crédito dela, né? Então ela só vai acumulando, ela não desfruta, ela segura e não passa o cartão de crédito, é só no débito, quando tem que pagar, no Pix, e paga tudo legal, e no final das contas ela vai lá para os planetas celestiais, vai desfrutar legal, vai passar 10.000 anos desfrutando, tomando somaraça, né, que é uma bebida que você sente um prazer assim absurdo. Lá tem, assim, aqui a gente tem banda, né, tem os Beatles, tem Pink Floyd, tem tudo isso. Lá tem os Gandharvas, que são infinitamente melhores do que os Beatles. Inclusive os Beatles são Gandharvas, né? Só que estão no nível... Acabou o crédito deles lá, né? Eles passaram. Aí tirando o George Harrison. O George Harrison é um baque, tá? A história dele é completamente diferente. Mas o John Lennon passou muito lá. Chegou ele tá aqui pagando o mínimo, né? Pagando tem um saldo que você pode pagar, né, mínimo, aí eles têm que vir para cá pagar esse mínimo, aí dependendo do que eles façam, ou sobe ou desce, né? A maioria desce. Ele conseguiu pagar o mínimo nessa... Pagou. Ele deu uma mansão pra upada, tudo bem, comeu muita praçada. É engraçado, né? O John Lennon, os devotos falam, porque era uma mansão muito grande. Aí eram casas assim separadas. Aí os devotos ficavam numa parte da mansão e eles viam que o John Lennon ficava olhando assim da janela querendo interagir com eles, mas a Yoko não deixava, né? Enfim, tudo bem. Aí, enfim, né? Aí tem os Karmis, aí tem os Gyanis. Os Gyanis, eles tecnicamente são chamados de impersonalistas, né? Que são pessoas muito ligadas ao aspecto impessoal de Deus. Eles acreditam que tem algo superior, porém eles acreditam que esse algo superior é uma luz. E por isso que eu disse que o Bog não é o pior dos casos, porque o Gyani, ele tem um problema muito sério, que é explicado lá no Shri Ishopanishad, no verso de número 9, onde o autor do Shri Ishopanishad, que não sabe, é um Rishi, né? Uma pessoa muito avançada, diz que pior do que ignorância é o que é pior do que ignorância? O falso conhecimento, pseudo-conhecimento. Então, no Shri Ishopanishad se diz que é melhor você estar na ignorância do que estar no pseudo-conhecimento. Por quê? Por que o pseudo-conhecimento é pior do que a ignorância? Pessoal aí do Instagram, por que o pseudo-conhecimento é pior do que a ignorância? Porque na ignorância a gente não sabe.
porém no pseudo-conhecimento a gente acha que sabe. E agora, tenta mudar a cabeça de uma pessoa que acha que sabe alguma coisa, né? Tipo assim, hoje em dia a política é muito polarizada, né? E tanto um lado quanto o outro acha que sabe, que entende da coisa. Tenta mudar a cabeça de uma pessoa dessa, assim. É uma coisa terrível, né? Quando a gente tem uma opinião formada, a pior coisa, assim, é ter uma opinião formada. E uma das coisas que eu mais admiro, assim, nos mestres espirituais, né? Principalmente Prabhupada, assim, é a dinâmica dele conseguir mudar de opinião de uma maneira muito rápida, assim, tipo, e entender que às vezes tem uma certeza, mas aquela certeza pode mudar. Então, eu acho que é isso, mas depois pode ser isso, né? Eu vejo o Gurudeva, assim, ele também tem uma capacidade incrível, assim, de se adaptar às mudanças, né? Eu já conheci, assim, eu brinco, né, que eu conheço ele há alguns anos, mas com o passar do tempo ele vai se renovando de uma forma que a outra pessoa, sinceramente, eu olho assim, eu fico, não é aquela pessoa que eu conheci. As características, a forma de tudo, assim, tudo vai, é claro, né, mantém-se ali o centro, né, a base dele, mas as questões materiais, entre aspas, né, ele não se identifica, não é a mente mesmo, né, não é o corpo, não é a mente. Então, por isso que existem os Gyanis, que são pessoas que vão passar por grandes dificuldades. E é por isso que Prabhupada fala tão mal dos impersonalistas. A gente fala, por que Prabhupada bate tanto, né, na questão dos personalistas? É justamente porque, imagina, você sai de toda a densidade do materialismo e chega lá em cima e pum, cai para um outro lado, assim, tão perigoso, ou até pior, né? Então, por isso que a gente tem esse ponto. E outros pontos para falar sobre impersonalismo. Tá. Aí tem o Yogi. Desculpa, eu tô falando para onde vai cada um, né? O Bhogi vai para o inferno, o Karmi vai para o céu celestial, o Gyani ele vai para o Brahmajyoti, que é entre a camada material e a camada espiritual, existe essa faixa, né? Que é um local espiritual também, que é chamado de Brahmajyoti. O Yogi, para onde é que o Yogi vai? Qual a meta do Yogi? O Yogi ele vai para onde ele quiser. O Yogi ele tem Siddhi, ele tem poder místico, ele pode sair daqui, pode ir para lá, pode ir para outro planeta, pode descer, tem planetas extraterrestres e intraterrestres, né? Ele pode ir para onde ele quiser a partir da sua mente. Então é uma pessoa que vai se divertir bastante, assim. É uma pessoa que, enfim, e é curioso porque o Yogi ele pode ser ou não ser uma pessoa boa, assim. Às vezes tem uns yogis que são casca dura, assim, barra pesada, como o Durvasa Muni, que ele fez grandes besteiras, assim, várias besteiras. Durvasa Muni foi uma pessoa difícil, é uma pessoa difícil que ainda está vivo, né? E o Bhakta, para onde é que o Bhakta vai? Ele vai para casa, volta ao Supremo, ele volta ao Supremo, ele vai para o que a gente chama de planetas Vaikunthas, vai para os planetas espirituais, né? Ele vai lá para cima. E sabe o que é curioso? Vaikuntha compreende 3/4 de todo o universo existente. Então, existem 75% mais devotos do que não devotos em toda a compreensão. Aí a gente fica, nossa, esse mundo tá difícil, esse mundo não sei o que lá. Não, mas isso daqui é o errado, isso daqui não é o normal. O normal é o espiritual, né? Essa daqui é a parte mínima do que existe. Então é isso. Vocês querem saber do final do plot twist? O plot twist é o seguinte: apesar de os 4 tipos de pessoas, tirando o Bhakta, os 4 tipos de pessoas estão buscando uma meta. Nenhum consegue alcançar a sua meta. Ou alcançam, mas depois tem que voltar. O Bhogi vai para o inferno, mas depois ele pode se tornar qualquer outra coisa, né? Não é para sempre, né? Como no cristianismo. O Karmi, ele vai para os planetas celestiais, mas depois ele cai. Ele tem que cair, porque não tem como ficar lá em cima para sempre. O Yogi, ele perde seus poderes místicos depois de um tempo, porque a austeridade dele acaba. O Gyani, ele vai para o Brahmajyoti, ele se funde, né? naquele Brahmajyoti, naquela luz espiritual, mas depois de milhares e milhares de anos ele tem que voltar, né? Por isso que existem grandes yogis como o Sai Baba, né? Yogananda, são pessoas muito poderosas, que têm muitos poderes, mas que são pessoas que estão voltando. E então cada um deles ou não alcança ou é temporário. Porém o Bhakta, parte mais engraçada, ele alcança a meta dos 5. O Bhakta é o único que desfruta. O Bhogi quer desfrutar.
o Bhakta ele desfruta, ele come prasada, fica de boa, ele oferece e fica tranquilo lá, não vai sofrer as penalidades, né? Até mesmo tem relacionamento, né? Tem o Grihastha Ashram, tem o Varnashram Ashram, que é autorizado, que a gente pode participar, a gente pode viajar, pode ir pra festa, e a vida é uma festa toda, assim, né? Acabou de ter aqui o Gorarati, que é uma festa, tem o Mangalarati, é uma festa, o Govinda a gente tem 3 festas por dia, e em templos grandes são 6 festas por dia, e a deidade se arruma, e a gente se arruma também, e toda hora é festa, e é comida, Mahaprasada, tudo com guia, tem que ter guia em tudo, assim, em templos grandes, imagina, é muito doce, é muito desfrute, o devoto está desfrutando, assim, mais do que qualquer outra pessoa no mundo, né? E, enfim, né, isso é o caminho tanto do Bhogi quanto do Karma, né? O devoto, ele conhece, ele é plenamente consciente, ele é pleno de conhecimento, né? Então ele alcança o Brahman também, né? Então ele alcança a meta dos Gyanis, ele também alcança todos os poderes místicos, o devoto, mas ele não externaliza. Mas o devoto mesmo, tipo Narada Muni, devotos, né? Até mesmo Prabhupada, eram pessoas que tinham poderes místicos assim impressionantes, mas eles não externalizavam porque isso pode assustar as pessoas, mas eles podem se teletransportar. Prabhupada até falava os idiomas, às vezes ele conversava com animais, tem vários momentos assim que os devotos viram Prabhupada assim de forma íntima, né, demonstrando poderes místicos, mas ele de boa, né? Então tá todo mundo correndo atrás de alguma coisa e o devoto ele consegue alcançar a meta de todos, e além disso ele ainda alcança os planetas de Vaikuntha, os planetas espirituais que nenhum outro tipo de pessoa consegue alcançar. Então ser devoto é o que existe de mais avançado e que engloba tudo, e é o sumo bono, é a verdade, a própria compreensão da verdade absoluta. Ufa, tem vários plot twists, mas vamos ficar por aqui. Então é isso, galera. Mais uma vez. Só para finalizar, que a gente falou sobre Satchidananda. É porque todas essas informações elas vão se conectando, né? E cada tipo de pessoa, ela está buscando ser Satchidananda, né? Então, a pessoa que ela é o yogi, o yogi ele medita, então ele se conecta com o Paramatma, né? Ele está buscando o caminho da plena plenamente sat, eterno, né? Então a eternidade é do Gyani. Então o Gyani, quando ele se funde no Brahma Jyoti, ele está conectado assim com, digamos assim, com o Brahman impessoal, né? Então isso é relacionado com Sat. Chit, que é eterno, não, desculpa, é eterno, é o contrário, né? O yogi, ele está conectado com o Paramatma, então ele está buscando essa eternidade. O Gyani está buscando o conhecimento, então cada um atinge um grau de Sat e Chit, né? Porém, apenas o devoto também atinge o grau de Ananda. Então isso fecha também outro nível, assim que apenas o devoto consegue alcançar. Não apenas a compreensão do eu através do Paramatma, não apenas a compreensão de Brahman, mas também a compreensão de Bhagavan, ou a suprema verdade absoluta. Isso aí, galera. Muito obrigado pela presença aqui de todo mundo, quem ficou até o final, Lila Govindo, Yadupriya, Hare Krishna. Yadupriya tá aí agora, eu tô falando mal de ti, Yadupriya. Não sei se você pegou, depois você assiste aí que eu falei de você. O Antônio, o Alexandre, o Evandro e o Hugo. Amanhã, 4h30 da manhã, nós estaremos juntos novamente no Mangalarati, mais uma festa. E teremos a leitura do Srimad Bhagavatam, que está muito interessante. A leitura das orações da Rainha Kunti e a salvação do Maharaj Parikshit. Todas as glórias aos devotos unidos, todas as glórias a Srila Prabhupada.